Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos. Atender esse convite que foi nos dado. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja, este povo. Amém? Eu estive pregando aqui em uma outra oportunidade e foi bênção. Graças a Deus chegou mais uma vez, né? Sinal que deu certo, né? Que a palavra foi boa, que o Senhor falou. Glória a Deus. Queridos, foi-nos dado um texto, um tema para pregar, que você tem aí em mãos. Você já sabe exatamente o texto, né? Se você não sabe, é Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Quero que você abra sua Bíblia aí, e os versículos que estão aí por vir. Glória a Jesus. Capítulo 10. Deixa aqui, eu que estou perdida aqui na minha Bíblia. Está aqui. E alguns versículos, a partir do versículo 38, tem aí uma história que você já está bem familiarizado. Mas eu quero com você ler somente a parte final, que é 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Esse é o texto que os irmãos escolheu para esse trabalho de família, né? Achei interessante, porque é um texto escolhido mais para trabalho com mulheres, né? E achei interessante não porque... não que eu achei errado, eu achei interessante, foi a direção do Senhor dentro desse texto, né? A direção do Senhor para uma campanha dentro desse texto. Olha, nós estamos ali com uma campanha também, ou melhor, um propósito diante de Deus, igual os irmãos estão aqui de 3 meses, nós estamos também ali com 3 meses com um propósito de oração pelas famílias. E o nosso tema lá é Casa Escolhida. Então, assim, nós estamos também em oração pelas famílias. Glória a Deus, chegar aqui com essa igreja, também está orando aí 3 meses, direcionado totalmente para a família. Olha que coisa linda. Como Deus é fiel, como Deus é lindo. Você acha que Deus começa um negócio assim de qualquer jeito? Você acha que um propósito é de qualquer jeito? O pastor vai dizer assim: não, eu vou fazer algo assim na igreja. Não é. Tudo aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E há força nisso. Mas só há força nisso quando você acredita nesse propósito. Porque se você não acreditar nesse propósito, será somente mais um culto. Será somente mais um trabalho e mais um propósito a levantar. Mas eu creio que você está aqui é porque você crê. Porque você crê que o Senhor está neste lugar. Então, esse texto, você conhece bem a história? Diz que Jesus tem uma versão que diz assim: Jesus está passando por ali, né? Jesus está passando por ali em Betânia. A minha vai dizer caminhando Jesus. Tem uma versão que vai dizer assim: olha, Jesus está passando por ali. A casa de Marta e Maria e Lázaro, que era o irmão delas, era uma casa de passagem. Era um lugar onde ficava de passagem entre Jerusalém
e Betânia. Betânia é um lugarzinho, um bairrozinho, que era longe de Jerusalém, mais ou menos uns 4 quilômetros de Jerusalém. Então, todo mundo que ia para Jerusalém passava por Betânia. Então, todo mundo que ia saía de Jerusalém tinha que passar por Betânia. E Jesus ficava por ali, né? Você sabe que Jesus, o ministério dele era por ali, para Galileia, Jerusalém, Betânia, né? E o Senhor fazia grande obra. Então, aquele lugar é casa de passagem. É casa para descansar. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus passa por ali e Jesus entra nessa casa. E Jesus entra nessa casa, sabe por quê? Porque ele sabe que vai ser bem atendido. Quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei de uma frase da minha mãe. Lá na casa, lá no Piauí, a casa da minha avó ficava assim, entre o lugar que o pessoal chama de roça e a cidade. Então, todo mundo tinha que passar pela casa da minha avó. E minha mãe dizia assim, que sempre tinha que ter água, né? Ou um café, um suco, um pão, alguma coisa para oferecer para as pessoas que estavam viajando. E naquela época ainda era de pé. Ainda é de pé, assim como Jesus aqui também é. Porque naquela época ainda nem passava ainda carro no lugar que eu estou te dizendo. Então era casa de passagem. Casa de passagem é casa que tem que ter pão, tem que ter água, tem que ter hospedagem, né? É por isso, irmãos, que a Martinha está sempre preparada. Porque não é só Jesus, é quem passa ali. Ela recebia, mas agora ela está recebendo Jesus, não somente Jesus, mas Jesus e os discípulos. A casa ficou cheia. Não é só uma pessoa que vem passando, um viajante com uma família com 2 ou 3, não. É Jesus e os discípulos. E muitas das vezes quem seguia eles, porque muita gente seguia Jesus. Não era somente os discípulos. Muita gente seguia Jesus, por quê? Porque Jesus fazia milagre. Jesus fazia milagre. Então muitos seguiam Jesus. Então a casa ficou cheia mesmo. Você imagina você aí na sua casa, bem tranquila, num dia de domingo, daqui a pouco a sua casa enche de gente. Claro que você não vai deixar ninguém ali desassistido. Você vai oferecer pelo menos uma água, né? Porque a Bíblia diz que pelo menos um copo d'água você precisa oferecer para que você tenha um galardão no céu, né? Pelo menos um copo com água. Então é isso que está acontecendo aqui, na casa de Marta e de Maria. Porque quem entra na casa dela agora não é qualquer viajante, é Jesus de Nazaré. Aí a Marta está agindo como agia com os outros, né? Agindo como se recebesse qualquer um. Aí a gente tem que fazer, vamos fazer um caldo, vamos fazer uma comida, vamos lavar a louça, vamos fazer isso. Ixi, tem que lavar o pé de todo mundo, porque era costume deles. Você imagina, costume deles, quando chegava o viajante tinha que lavar os pés. Os donos da casa tinham que lavar os pés. Lavava o pé dos 12, lava o pé de Jesus, lava o pé de todo mundo, para entrar na casa, era costume dele. Vamos lavar o pé de todo mundo, vamos pegar a louça lá, a louça de visitante, porque a Bíblia vai dizer também que existe vasos para esses, não é? Existe vasos para uma coisa especial. Você não tem lá uma louça para o seu dia especial? Tem? Tem sim, você tem uma louça para o seu dia especial. Você tem uma taça para o seu dia especial. Pois é, para esse dia a Marta mandou descer tudo. Vamos pegar tudo, vamos pegar as taças, vamos pegar tudo que é o melhor que eu tenho, porque Jesus está na minha casa. Tudo que eu tenho de melhor. Oh, Martinha. E a Martinha está tão preocupada com isso, tão agoniada, tão preocupada de agradar Jesus com as suas ações, que ela fica, como diz lá no Nordeste, aperreada. Ela fica angustiada, ela fica ansiosa, ela fica tão preocupada e até se irrita com a sua irmã. Aí ela vai falar, eu vou falar não é com a Maria não, eu vou falar é com Jesus mesmo.
vou intimidar a Maria através de Jesus. Aí ela vai falar assim: olha, Jesus, fala para Marta me ajudar, para Maria me ajudar. Jesus, fala para Maria me ajudar, porque o tanto de gente que tem aqui, o tanto de coisa para eu fazer sozinha, será que ela não está me vendo? Jesus tem uma resposta para Marta. Ele diz: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa, Marta? Por que você está tão preocupada com tantas coisas, Marta? Maria está aqui nos meus pés, Marta, mas Maria escolheu a melhor coisa, e sobre o que Maria escolheu não lhe será tirada, Marta. Marta, essa louça aí, Marta, amanhã está suja de novo, Marta. Esse trabalho que você fez, amanhã tem que fazer de novo, mas a adoração não lhe será tirada. Se você lavar a louça, deixou a louça, não, eu tenho para ir na consagração, eu tenho que deixar a minha casa impecável, a louça limpinha, tem que deixar tudo limpinho. Quando você voltar, a louça está lá. Não sei quem sujou, não foi você estava aqui. Mas a adoração que você veio aqui, ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Amanhã você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, você vai fazer o seu trabalho. Pode ser um dia bom, pode ser um dia difícil, um dia ansioso, ou um dia aquele dia que tanto faz como tanto fez. Mas hoje você não vai esquecer dessa palavra, porque você escolheu a melhor parte. E o Senhor vai falar com ela algo que existe hoje, que essa ansiedade, essa correria que está acontecendo hoje muito mais do que antes. Mas Jesus vem falando disso há muito tempo. Mateus, quando no Sermão da Montanha, quando começa no capítulo 5, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 e termina no capítulo 7. No capítulo 6, Jesus vai falar sobre tudo isso. E o meu título aqui vai dizer assim: as preocupações da vida. Aí Jesus vai falar assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? É Jesus pregando. Jesus pregando, o povo sentado, Jesus falando: e observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Glória a Deus. Aí ele vai dizer assim: não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Você está preocupado demais. Preocupado demais com o amanhã. Você pode acrescentar uma hora da sua vida? É isso que o Senhor está falando aqui. Não posso. Missionária, mas a irmã está dizendo que eu não posso me preocupar com o que eu vou me vestir, com o que eu vou comer, com o que eu vou fazer. Irmã, olha aqui para mim. Não é isso que Jesus está dizendo para Marta. O que o Senhor está dizendo para Marta é o exagero. Porque a ansiedade é exagero. É excesso de quê? De presente, de amanhã. É o excesso. O Senhor está falando aqui é do excesso. Não é da preocupação natural. Aí Jesus vai dizer assim: olha, vocês não sabem das árvores que vivem aí pelo céu? Eu cuido delas, viu? Já viu elas trabalhar? Eu cuido delas. Aleluia. Você tem um salário bom, um emprego bom ou não, quem cuida de você é o Senhor. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é aprender a adorar como Maria adorou. Aleluia.
E o Senhor Jesus, ele vai falando sobre isso. Quando você, se você quiser deixar sua Bíblia aí aberta, pode deixar, porque é a Bíblia que nós vamos ler. Quando nós vamos lá para Filipenses capítulo 5. Se colocar aí é bom para os irmãos lerem, né? Capítulo 5 de Filipenses. E o versículo 6 e 7. Olha só o que diz, irmãos. Olha aqui diz. Capítulo 4 de Filipenses. Não andeis ansioso, olha só, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, uma pessoa preocupada, ela fica perturbada. E aí a palavra vai dizer para não andarmos preocupados dessa maneira, mas nós levarmos em oração. Você, eu não sei qual é o seu propósito aqui, para sua casa, para o seu filho, a sua família, para Deus abrir porta, para Jesus salvar alguém. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, não fique preocupado não, confia em mim, porque eu vou fazer coisas grandes. Não deixe que as preocupações roubem a sua paz. Não deixe que as preocupações roubem a sua alegria. Uma pessoa preocupada, irmã, ela não tem paz de espírito. E na mente, é o tempo todo preocupado. O que é que está te preocupando todo? Que já te tirou da presença do Senhor aqui nessa hora, várias vezes. O que é que está te deixando tão inquieto, que eu estou pregando aqui, seu pensamento já várias vezes já fugiu daqui? A melhor parte está aqui. A melhor parte está aqui. Jesus está nesse lugar. Olha, tudo aquilo que perturba a sua mente, que tira a sua paz, não provém de Deus. Consegue entender aí? Se isso perturba a tua mente, se tira a tua paz, não vem de Deus. Essas coisas não vêm de Deus. Esse sentimento não vem de Deus, porque perturba. O que vem de Deus traz alegria na alma. Marta e Maria recebem Jesus, e Maria recebe Jesus com uma alegria, porque Jesus traz paz para o lugar. É isso que o Senhor está falando para Marta. Marta, a mim basta a ti, Marta. A minha presença basta a ti, Marta. A minha alegria basta a ti, Marta. Você está procurando alegria em quem? Nesse relacionamento, nessa pessoa? Entrega a tua vida ao Senhor. Você vai ver as coisas andarem para frente quando adorar ao Senhor de verdade. Se tu entra na igreja, esse pensamento fica no teu coração, na tua mente, lhe perturbando, não vem de Deus. Hoje se liberta desse pensamento. Se coloque como Maria de Senhor, perdoa-me, eu quero adorar. Eu vim adorar, eu vim adorar e quero sair daqui livre desse sentimento. Jesus tem o melhor para ti, viu? Jesus tem o melhor para ti. Ele disse: você está andando ansioso, você está andando ansiosa. Ei, vem para a minha presença, porque o que eu tenho para você é muito maior. Isso está te fazendo você perder o sono, você chorar por causa disso. E o Senhor está dizendo: não, você só tem que vir para os meus pés. Irmã, a irmã
Maria sabia o melhor lugar: os pés de Jesus. E não é a primeira vez que Jesus entra na casa delas. Outra vez Jesus vai entrar na casa delas, e ela tem um perfume guardado muito valioso. E ela vai ungir os pés de Jesus com esse perfume. Tudo que eu tenho, Jesus, eu te dou, porque o Senhor merece mais. Alguém está dizendo assim: para que você está dando isso para Jesus? O melhor, esse perfume caro demais. Mas ela enxuga, ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus. Depois derrama suas lágrimas, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Oi, irmãs! Cabelo da gente é coisa séria, irmã, né? A gente não deixa nem mexer, nem triscar. Cabeleireira tem que ser exclusiva, aquela que mexeu e dá certo assim até no pensamento. Porque se a gente for nenhuma que não der certo, nunca mais a gente vai lá. Ela pega aquele cabelão dela lindo e enxuga os pés de Jesus. Jesus está dizendo nesta noite aqui: entrega a mim tudo que você tem, e você verá o que eu vou fazer na sua vida. Entrega a mim de corpo e alma e espírito, e você verá o que eu vou fazer na sua vida. Não. Eu não quero que você venha aqui como marca somente servir. Eu quero que você venha aqui para adorar. Aleluia. Para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então Marta e Maria não é, irmãos, Marta ou Maria, é Marta e Maria. É claro que é as duas coisas. Mamãe, você está dizendo que eu não vou servir, que eu não preciso trabalhar? Não disse isso. Só que todo excesso, irmão, tem uma falta. Tem uma falta. Esse excesso aí de essa ansiedade na sua vida é falta de Deus. Não é, mamãe? É sim. Porque o texto que eu li, eu vou entregar essa mensagem aqui de verdade, porque ela vai libertar muita gente. Porque o texto que eu li aqui agora diz: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Duas coisas que é atacado pela ansiedade: é coração e mente. E mano, cansa. A mente fica todo tempo. Isso é ansiedade. Todo tempo pensando nisso, aquilo, outro. Todo tempo pensando naquela pessoa, não consegue se libertar. Chega-se perto de Deus para tu ver. Se lance aos pés do Senhor para você ver o que Deus vai fazer. Você vai ser liberta desse sentimento. Às vezes você até quer ser liberta, não consigo. Chega-se aos pés do Senhor para tu ver. Se jogue aos pés de Jesus para você ver quanto vai ser liberta a tua mente, o teu coração, a tua alma e o teu espírito. Tu nunca mais vai lembrar de tal coisa. Jesus, o que está acontecendo aqui? Que tem uma palavra de libertação grande aqui. Meu Deus. Eu preparando a palavra do Senhor, a gente prega demais para as mulheres. Isso aqui a gente prega sobre adoração. E o Senhor vai falar comigo: leva para a ansiedade. Leva para a ansiedade. Aí Jesus, voltando para o capítulo 6 de Mateus, eu prego assim mesmo, irmão. Prega assim mesmo com a Bíblia. Capítulo 6 de Mateus. Aí Jesus, no versículo 28, ele diz: por que vocês se preocupem? Preocupa com tantas coisas, com roupa,
Vocês estão preocupando com comida? Por que você se preocupa tanto com tudo isso? Por que se preocupa com o que dizem, com o que disse dizer, deixa de dizer, com o que vai comer, com o que vai deixar de comer? Por que tanta preocupação com vestir, com deixar de vestir? Aí ele sabe o que ele vai falar aqui? Desculpa, isso é coisa dos pagãos. Isso é coisa, essa preocupação excessiva, é coisa de quem está diante de um Deus que não pode ouvir, não pode falar e não pode abençoar. Como missionária, como, minha irmã? Se eu ficar de frente desse caderno aqui, olha, ficar assim, me abençoa, faz algo para mim, vai acontecer alguma coisa? Jesus disse, é coisa dos pagãos, daqueles que se prostram diante de deuses falsos. Mas vocês não, ele diz assim, vocês não, ele nem fala dele, diz, vocês não, vocês têm um Pai celestial. Aí ele continua assim, que sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele já sabe o que você precisa. E muito antes de você abrir a boca, Ele já sabe do seu pedido. Então não precisa você se preocupar. Então a irmã, Jesus vai falar com a irmã Marta. Jesus vai corrigir a irmã Marta. Obrigada, irmã. Por causa daquele excesso de ansiedade. Aquela coisa assim. Vamos pegar aqui um pouquinho com as mulheres, porque a gente realmente a gente tem muita coisa para fazer, não tem? É o menino na escola, é a faculdade, é o trabalho, é o marido, é a casa. É muita coisa para fazer mesmo, irmãs. Assim como eu também tenho muita coisa para fazer, você também tem. E olha só, não sei como você, mas vou lhe dizer uma coisa. E se a gente dizer assim, amanhã eu vou tirar 1 hora para o Senhor, irmã, que tribulação que vira, né? É melhor a gente nem marcar. É melhor você nem dizer, não, amanhã eu começo o propósito. É melhor você nem dizer. É melhor você ir para a presença do Senhor. Que parece, irmã, que parece que levanta tudo. Parece que tudo aparece, tudo para travar. Aparece uma pessoa na hora do propósito. Alguém te chama para viajar, para comer o churrasco, você está de jejum. Não é? Irmãos, a melhor coisa é os pés de Jesus. A irmã Maria sabe bem fazer isso. A primeira vez que ela está aqui nos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. A segunda vez ela vai para os pés de Jesus, porque Lázaro morreu, e aí mandaram chamar Jesus. Marta vem desesperada e diz, se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele disse, Marta, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Agora Maria se jogou nos pés de Jesus. Ela deixou Jesus tão comovido, que em toda a Bíblia, você vai ouvir aqui dizer, só para Maria, e Jesus chorou. Por causa da atitude da Maria. Sabe, ela chegou diante do Senhor com tanto comover, com tanta tristeza, que Jesus chorou. Pega a Bíblia para tu ver. Você não vai achar outro choro, você vai achar esse choro. Sabe, uma forma de adorar única, sublime. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que o Espírito Santo seja comovido por nós e leve a nossa oração ao céu. Porque é o que a Bíblia diz, que Ele ouve a nossa oração e Ele leva a nossa oração ao céu. Ela está no pé de Jesus de novo. E essa terceira vez, aonde ela está no pé de Jesus e derrama o melhor perfume nos pés do Senhor Jesus, porque Jesus merece o melhor.
aquele perfume perdeu o valor. O que é que você está segurando aí? O perfume perdeu o valor diante do Senhor Jesus. O que é que você está segurando que é tão precioso, que tira a tua atenção? Você está ansiosa com isso, ansioso com isso. Isso deve ser muito bom para você, deve ser muito precioso para você. Você está segurando isso o tempo todo, dizendo que é meu, é meu, é meu. Tão precioso. Eu vi uma versão de historiadores que aquele óleo que ela tinha guardado, que o pai dela tinha deixado para ela como herança, para vender quando ela se casar. Muito caro o óleo. Mas ela achou Jesus. Jesus é melhor que casamento. Jesus é melhor que muita coisa. Jesus é muito melhor, muito melhor. E aí que ela faz? Ela entrega o perfume a Jesus. E diz: Senhor Jesus, o Senhor é melhor do que todas as coisas. O que eu tenho de melhor eu te entrego, Senhor. E o que eu tenho de melhor, que você tem de melhor nessa noite, é adoração. Você pode adorar o Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode engrandecer o nome do Senhor Jesus. Pois bem, Marta está incluída nos textos que eu li. Mateus, capítulo 6, e os versículos que eu li primeiro, falando sobre as preocupações da vida, e Filipenses. Mas Maria está incluída quando Jesus termina o texto de Mateus capítulo 5. Jesus vai terminar o texto dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. É Maria, irmã. Pense na mulher inteligente. É Maria. O reino entrou na casa dela. Porque se você não sabe, a Bíblia diz que Jesus veio fazer o quê? Veio pregar o reino de Deus. O reino entrou na casa dela. E ela logo deu tudo o que tinha para Jesus. Jesus termina dizendo: busque em primeiro lugar a presença do Senhor. Fica de pé aí, que eu quero terminar com você já já. Busque em primeiro lugar a presença do Senhor. E todas essas coisas, aqui eu não sei qual é as coisas, as suas coisas, mas eu sei das minhas coisas, daquilo que eu quero, daquilo que me dá ansiedade para ter, daquilo que eu almejo, que eu me esforço, que eu choro para ter. Eu não sei das suas coisas, mas o Senhor está dando uma direção para você hoje, nessa noite. Para nós hoje, dizendo para nós hoje: ó, busque primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Tem coisa na sua vida que você quer, que eu quero, que nem é da vontade de Deus. Porque eu acabei de dizer aqui que tudo aquilo que tira a tua paz, a paz da sua mente, perturba o teu coração e lhe dá ansiedade o tempo todo, 24 horas, não vem de Deus. É perturbador, não vem de Deus. Não é para a glória do Senhor Jesus. E se não é para a glória do Senhor, vai te trazer sofrimento. Mas Ele disse que a paz que excede todo entendimento, guardará a tua mente e teu coração. Eu não sei como você entrou nesse propósito, mas eu quero deixar uma instrução para você. Não fique somente vindo no culto, não. Faça algo para o Senhor particular seu. Pelo menos um domingo, irmão.
Não é possível que você não pode, pelo menos no domingo. Sei que tem gente que trabalha no domingo, mas pelo menos, eu acredito que tem pelo menos um dia de folga. Porque Deus Todo-Poderoso descansou. Não pode dizer. Eu não posso dizer não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Não posso dizer não tenho tempo, estou trabalhando, não tenho tempo, não dá para mim, não posso dizer. Porque o Senhor fez todo mundo, todo o universo, fez o homem, fez a mulher, e aí Ele descansou no 7º dia. Olha, então ninguém pode dizer assim, não, Senhor, eu não tenho tempo para Ti, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que ir, tenho que voltar. Ninguém pode dizer, Senhor, eu não posso tirar 1 hora para Ti. Lembra dos discípulos? Quando Jesus levou eles para orar com Ele, lá no monte, lembra? No Jardim das Oliveiras, quando Jesus vai orar lá, Jesus está prestes a ser preso, leva os discípulos para orar, e os discípulos dormem, estão dormindo. Jesus disse, não é possível que nem 1 hora, eu pedi para vocês, foi só 1 hora, será que não tem 1 hora para vocês ficar comigo aqui? Eu estou angustiado, a minha alma está rasgando, vocês não me podem ter 1 hora para mim, de louvor, de adoração, de oração, de leitura da palavra? Não é possível, irmão. Então tira pelo menos um dia e entra nesse propósito com vontade. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pega esse texto que eu li aí, de Filipenses. Se a tua mente, o teu coração está perturbado com alguma coisa, pega o texto de Filipenses, leia ele em alta voz e diz, eu tomo posse da paz que excede todo entendimento. Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida. Sabe por quê? Porque esse culto bem aqui é para concordar com o que você trouxe de casa. O culto a gente traz de casa. Aqui a gente só se alegra. Então, se você trouxer um propósito lá, seu particular, para esse culto aqui, concordância. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, quando 2 ou 3 na terra, em oração, concordar acerca de qualquer coisa, Ele não vai dizer de quê, diz acerca de qualquer coisa, lá no céu é concordado. Senhor vai te dar uma resposta claríssima. Você saberá que Deus está falando com você. Porque a partir... Hoje é o primeiro dia? Porque a partir de hoje o Senhor já está falando. Você imagina dentro de 3 meses, o que é que Deus não vai fazer? Você sabe o que diz a Bíblia? Em 1 do Crônicas capítulo 13, vai falar de Obed-Edom. Quando a arca entrou, ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, a Bíblia diz que tudo que ele tinha foi abençoado. Você tem 3 meses para viver de bênção, de milagre, de salvação, de cura, de libertação de sentimentos, de portas abertas. Daquilo que Deus tem falado da tua vida, você tem 3 meses de bênção na sua vida. Não é quando fizer 3 meses, não, é a partir de hoje. É a partir de agora, Deus tem coisa grande a fazer na sua vida. Você acredita assim? Você crê assim? Que Jesus está entrando na tua vida e está dizendo para você, moça, ei rapaz, ei, eu quero você igual Maria, venha pegar a melhor parte, porque essa não lhe será tirada. Eu quero orar com você. Jesus está neste lugar. A palavra falou no teu coração, ela cortou para cá, ela cortou para lá, ela cortou para todos os lados. Jesus está aqui, e a melhor parte você já escolheu, que é estar na presença do Senhor Jesus. Quero orar por você. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos aí, porque eu quero orar com você. Pai, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor.
A tua palavra foi entregue. E agora, Senhor, eu clamo por esses corações que receberam a palavra. Repreende o ladrão da palavra, Senhor. Lança por terra. Eu te peço que essa palavra fica fixada, guardado, marcado na mente e no coração deles. Pelo menos até domingo que vem, Senhor. Meu Pai, que nada eles possam perder essa palavra por nada. Por trabalho, por convite, por nada, Senhor. Que nós sabemos que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais. Senhor, visita esse coração que está assim ansioso, ansiosa por muitas coisas, sentimentos que têm tirado a paz, que tem perturbado a alma, que esta pessoa fica ligada no celular o tempo todo esperando uma mensagem. Jesus, isso não provém de ti, Senhor. Isso perturba a alma. E o que o Senhor está falando hoje, vem até mim, porque eu tenho para ti algo novo. O que Deus tem para você é coisa nova. Tudo o Senhor tem para você coisa nova. Deus, toma nas tuas mãos esta pessoa que não consegue dormir, que se deita, Senhor, mas as preocupações ficam na mente, Senhor, os pensamentos ficam na mente o tempo todo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, para que essa pessoa passe a dormir a partir de hoje, porque disse a Tua palavra, que a paz que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração, aleluia. Jesus, o Teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas, para nos livrar de todo mal, para repreender o inimigo. Quando o Senhor subiu à cruz, todo principado e potestade, assim diz a Tua palavra em Colossenses, caiu por terra, porque Jesus venceu na cruz. Então todo demônio que se levantou, caia por terra, porque Jesus venceu na cruz. E Pai, que passai toda perturbação que tem lançado essa mente, seja por terra agora, bombardeio do inferno. O sangue de Jesus tem poder. Vai lavando, Senhor, sangue. O sangue é sangue, 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 lavando mente, corpo, alma e coração. Perturbação da mente, pensamento insistente, em nome de Jesus Cristo, bate retirada toda voz maligna, toda voz maligna, toda voz que quer tirar a paz, todo conversa do inimigo, que tem tentado, Senhor, travar este homem, travar esta mulher, por causa desse sentimento que ela já sabe, que ele já sabe que não vem de Deus. Se não tem paz, não vem de Deus. Hoje o Senhor é a manara papai kawassai. Oi, pai, o Senhor hoje vai esclarecer. Ele vai tirar toda a dúvida do teu coração, da sua mente, porque essa perturbação aí, o tempo todo, não vem do Senhor, não vem de Deus. E o Senhor tem vitória para a sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você pode cantar aquele louvor? O inimigo clama laços para me ver. Sabe qual que é? Canta aí. Irmãos, ele vai cantar esse louvor. Jesus está aqui neste lugar. Chegou a hora da sua adoração. Não acredito que você já cansou, não, pelo amor de Deus. Você que consegue assistir uma série 1 hora, 2 horas, 3 horas, você está na presença do Senhor. Pode começar, irmão. Ele vai cantar esse louvor e você vai se ligar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu não quero mais isso. Está me prendendo, está prendendo a minha vida, Senhor. Está prendendo a minha vida, isso que está prendendo a sua vida.
aos pés de Jesus. Se joga aos pés de Jesus. Oh Deus, toma nas tuas mãos a cada vida, a cada coração. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Pode cantar, meu irmão. Espírito Santo, Tu és o Senhor. Meu Deus. Pra me envergonhar, mas não vai. Meu Deus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. É o teu braço forte. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse derrubar as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temos, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Espírito Santo, vai, Senhor, agindo pra me envergonhar, nos corações, mas não nas vai. visita, Senhor. Tu és aquele Eu que faz. não estou sozinho Senhor, tu és aquele nessa que opera. guerra. Está Grandes comigo coisas, Senhor. o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto, não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livra. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Esse é o Senhor que nós servimos. Ele que opera. Ele quem faz. Portanto, unhai debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Tem cuidado de você. Amém? Deus te abençoe. Louve ao Senhor com as palmas aí. Deus te abençoe. Muito obrigado.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebeu a vitória, aplauda o nome do Senhor mais forte nessa noite, irmão. Deus falou grandemente neste lugar.